Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confraria aqui da Casa do Chefe, que completou recentemente 5 anos com uma festa sensacional. Por que não fazer uma união de amigos, uma confraria modesta, pequena? O charuto é um meio que liga as pessoas. É só um detalhe, o gostoso é isso aqui que a gente está fazendo. E o assunto que está bem recente na memória das pessoas é cada vez mais essa regulamentação que a gente não entende como funciona, afetando redes sociais, o que você pode falar, o que não pode falar. O poder de não poder falar tem afetado em vários aspectos, não só no charuto, né? Não tem critério. Eles fazem e acabou. Tivemos nosso Instagram restrito no Brasil. E o que me deixa muito preocupado é as pessoas não falarem, você foi restringido no país por conta disso, disso e disso. Mas ninguém fala nada. A gente está rodeado de hipocrisia em vários aspectos, né? E falando em questão disso, por que então o álcool, que é uma droga que traz muito mais problema para a sociedade, tanto o alcoolismo em si, que é um problema, quanto a pessoa beber e dirigir? Sim. E ninguém tem um problema de fumar um charuto e pegar o carro e ir embora. Zero problema. Agora então as propagandas de cerveja pode, de vodka pode, não vou dizer apologia, mas falar de bebida é à vontade. Uhum. Agora falar de um charuto, e aí seria interessante quem criou essas leis levantar uma referência. É evidente que o charuto no Brasil é um negócio que é meio irrealista, até porque as autoridades que cuidam das autorizações dos charutos e tal não são as adequadas. Se fala muito menos mal das comidas hipercalóricas com gordura trans cheia de sódio do que o charuto. As camisas dos jogadores de futebol têm aqui escrito Estrela Galícia 00. Lindo! A cerveja não tem com álcool. Você não está enganando o espectador ou o cliente final. Você está só dizendo que você também tem uma sem álcool. E eu acho que o desequilíbrio é ruim, né? Acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né? E o equilíbrio passa muito... Me fere muito na questão do bom senso, né? Porque às vezes essas opiniões extremadas fogem um pouco disso, né? Fica tudo muito mais claro para todo mundo e você não tem dúvidas com relação aos motivos pelos quais essas decisões são tomadas e afins, né? Claro, uma vez tomada, uma vez que vira lei, obviamente você tem que respeitar, né? Sim. Mas às vezes a gente fica sabendo de uma maneira que nem parece que é lei, né? Talvez uma melhor comunicação, né, dos setores responsáveis, né, tanto dos porquês, inclusive das decisões tomadas, acho que ajudaria todo mundo. Qual dá mais problema em questão de saúde pública? Então não venha com essa desculpa. Isso aí é mais lobby do que qualquer outra coisa. Fala galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos ao último episódio desta primeira leva de vídeos aqui na Casa do Chefe. Hoje nós vamos degustar vinhos tintos. Será que vinho tinto, questão tanina, essas coisas todas que espalham por aí, combina com charuto? Hoje nós vamos conversar com quem realmente entende e vamos ver se combina ou não. Certo? Antes de continuarmos, é claro, diretor, sabe aquela vinheta? Agora é hora dela, então roda ela pra nós. Fala galerinha da Cigar 019, trago novidades da La Casa 1973 aqui pra vocês, que é essa case super compacta para você levar seus charutos para onde você quiser. Aqui dentro cabem até 4 charutos, dependendo da bitola, e eu vou mostrar aqui. Tem 3 charutos touro aqui, super bem acomodados. Dá só uma olhada, que bacana. Acabamento, como sempre, primoroso. E aqui atrás da bolsinha ainda você pode levar seu cortador também. Então já entre em contato com a La Casa. Para maiores informações, está aparecendo o Instagram deles aqui. E adquira já a sua, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mas agora vamos continuar com o vídeo que, ó, tá sensacional. Confere aí. Bom, vinheta rolada. Se você está chegando aqui agora, é a primeira vez aqui no nosso canal, já sabe os procedimentos. Ajuda a gente aí, que o Instagram não tá colaborando, viu, diretor? Estamos indo pro 2.0 já, hein? E ó, vou dar um spoiler aqui, diretor, já que é pra causar, nós vamos causar mesmo.
Vai ter um OnlyFans da Cigar 019. E não estou brincando. Isso é sério. Anota aí que em breve vocês vão ter mais detalhes e informações. Sei não, viu, Larcel? Acho que nós vai dominar o negócio lá, hein? Sei não. Enfim, deixa de papo furado. Hoje nós vamos aqui falar sobre charutos e vinhos tintos. Temos 2 estreantes aqui, diretor. Estão aqui os 2 acanhados, não estão falando muito. Será que só eu com você, chefe, que vai falar desse vídeo aqui Não, hoje? os meninos sabem, os meninos são bons. Manjam bem, né? Obrigado pelos meninos. Mas vamos explicar um pouquinho esse contexto antes de falarmos de tudo que vai acontecer aqui. Temos aqui o Fábio e o Thiago, que são fundadores, assim podemos chamar ou não? Ou foi o chefe que começou com esse negócio todo? Foi tudo um grupo. Foi tudo, Eu, é tudo minha conjunto. resposta para essa pergunta é pergunta pro chefe. Muito bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confraria aqui da Casa do Chefe, que completou recentemente 5 anos com uma festa sensacional. Vai aparecer algumas imagens aí para vocês. E foi um baita evento aqui na Casa do Chefe. E eu queria que vocês, antes de qualquer coisa aqui, falassem um pouquinho da confraria. Chefe, obviamente, também vai falar, mas vamos deixar os 2 aqui, vamos ver se eles são desenvoltos. Você começa, você é o presidente, né? É o presida. É, muito bom. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse evento. E assim, a nossa confraria, chamar de nossa, aqui da Casa do Chefe, porque o nome fala, né? A Casa do Chefe, a gente sente casa aqui. E essa confraria começou de uma forma despretensiosa. Amigos, o chefe, muitos apreciadores de charuto frequentavam a casa. A gente falou, por que não fazer uma união de amigos, uma confraria modesta, pequena. Começamos com um grupo pequeno, onde toda noite todo dia da confraria tinha uma bebida, onde se falava sobre a bebida, mais ou menos o que está acontecendo aqui, um charuto onde a gente apreciava e assim a gente tentava harmonizar e aprender e ficar entre amigos. Isso foi tomando corpo, foi crescendo. Quando a gente percebeu, depois de pouco tempo, se eu não me engano, a gente era a maior confraria de frequentadores em todos os eventos de São Paulo. Quase todos os eventos tinham 30 a 50 pessoas. Isso de números frequentantes assim era muito bom. E ontem a gente fez a festa de 5 anos. E enfim, é um prazer aqui participar e fazer parte disso. Com o Fábio também, enfim. Fábio, eu quero que inclusive você comente também. O Thiago vai falar também. Thiago, um belo nome, hein, diretor? Você quer bom gosto, rapaz. Há quanto tempo vocês fumam? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui, etc. Fazer a introdução básica. Quanto tempo eu fumo charutos? Se eu não me engano, eu comecei lá para 2013. Uau! Minha mulher me deu o primeiro kit de aniversário. Eu tinha uma curiosidade. Não bateu arrependimento já, não? Dela, talvez. Mas eu nunca tinha fumado nem cigarro, né? E tinha uma curiosidade com charutos. Aí ela chegou um dia no meu aniversário e falou, o que eu comprei para você? Olha que legal. Um kitzinho lá com 4 charutos, ela toda empolgada. E aí eu acendi o primeiro, Royal de Monterrey. Uau! Tomando um whiskyzinho, um Chivas. Pareou super bem, aliás, né? E ali eu já fiquei apaixonado, né? E ela não gostou. Inclusive ela provou e não gostou, mas... Imagino. Mas assim, foi uma noite super legal. Mas assim, passados aí uns 2, 3 anos, eu naquela, né? Comprando uma coisinha aqui, uma ali, né? Pô, charuto cubano super caro. Alguns charutos nacionais. E aí, de repente, eu numa viagem, acabei caindo lá em Orlando, na Corona Cigar, né? Por indicação. Paraíso, né? E vi aquele mar de charutos ali, né, e tal. Fui bem atendido, o vendedor foi me guiando, escolhendo algumas coisas. Eu vi a variedade, né, que o Mundo of Cuba tinha, né? E aí comprei um monte de coisa, experimentei. Aí eu fiquei apaixonado de vez, né? Comecei a ler a respeito, entrar em blog e entender mais sobre as marcas, né? E aí, ou seja, 2016 para mim foi marcante, como realmente quando eu falo que foi o meu começo, foi ali. Que legal, que legal. Thiagão, quanto tempo faz que... Eu acho que faz uns 12 anos que eu fumo charuto. Legal. Também comecei de uma forma mais modesta. O charuto eu tenho uma memória afetiva, meu pai sempre fumou. Então, toda vez que a gente estava na praia, com aquele momento mais... Quando ele estava tranquilo, então desde cedo, quando eu estava naquele momento gostoso, eu pequeno, sentia aquele cheiro no ar. Então, sempre foi o charuto aquele memória afetiva de um momento de paz e calma, e um momento mais tranquilo. E há 12 anos começou, mais ou menos 12 anos, começou de uma forma bem modesta, experimentando um ou outro. Isso vai tendo gosto, aí você vai conhecer um amigo diretor de um dos lugares, de um dos hospitais que eu trabalho, que fumava, e aí ele foi me introduzindo outros charutos, aí eu fui para o evento lá na Bahia, e isso me deu bastante
paixão, porque quando você vê a produção, é que nem quando você vê a produção do vinho, aí você entende o valor dele. Sim. Quando você vê a produção, desde a semente, a plantação, como eles fazem, realmente se dá o valor. E aí, conhecendo pessoas como o chefe, como o Fábio, pessoas que são muito mais entendedoras do que eu, você vai percebendo as nuances, as diferenças de um charuto e outro. E aí, do mesmo jeito que o vinho tem litragem, eu acho que aqui tem baforadas. Exatamente. E quanto mais baforada, mais experiência vai ganhando. É isso. Você só omitiu a parte que você roubava charuto do seu pai, né, cara? Começo modesto. Mas ele já sabe disso ou ele vai ficar sabendo pelo vídeo? Thomas sabe. Deve saber. E como todos, já passei por aquela fase de comprar aqueles pseudo-charutos, de que, me vende um maço por um trocado. Mas não existe mágica, né? Aí você vai mudando, você vai percebendo, enfim. Quem nunca, né? Quem nunca. É bom pro aprendizado, Exato. Inclusive. O Thiago faz o quê? Eu sou médico. Médico. Sou cirurgião. Fábio? Eu trabalho na área de tecnologia. Área de tecnologia. Percebe que os perfis são, né? Você olha pra cara do Thiago e fala que ele é médico e pro Fábio ele é tecnologia. Eu só olho pra mim, eu sou cozinheiro. Mas a democracia do charuto, né? Exatamente. Isso eu acho fantástico. A gente já falou algumas vezes aqui, o charuto é um meio que liga as pessoas. É só um detalhe, o gostoso é isso aqui que a gente está fazendo. Certo? Nós estamos muito quietos, chefe. O que está acontecendo? Eu estou esperando, estou olhando os meninos. A noite ontem não foi fácil. Foi fantástico. Foi fantástico. Sensacional. Então, eu respondendo à sua pergunta, eu comecei a fumar charuto um pouco por causa da casa aqui. Na verdade, eu tenho um pouco também, como o Thiago, uma memória afetiva. Meu pai um dia apareceu com uma caixa de charutos, eu achei a caixa linda, eram charutos cubanos na época, uma caixa linda com tudo isso. Fumei 1 ou 2 charutos, eu já tinha 19, 20 anos, fumei 1 ou 2 charutos com ele e depois deixei de fumar charuto, não era a minha vida, estudante, eu fumava cigarro e tal, e hipoteticamente às vezes havia alguma auxiliar, mas não era um fumador de charuto, era um fumador de cigarro. E quando a gente começou aqui na casa, era um projeto que eu já trazia de harmonização, já entendia que o cigarro não combinava com a minha nova fase de vida, de chefe de cozinha, de um pouco de produtos diferentes na boca e tal. E quando começou esse projeto aqui, o projeto começa por encontrarmos aqui um espaço aqui em cima do restaurante, onde nós estamos, um lounge, que a gente chamou de lounge, e que era um espaço que o restaurante não permitiria fumar lá embaixo. Sim. E então foi a criação desse espaço aqui, que a gente chama junto aqui com o jardim e tal. E aí encontrei o Magalhães e o Daniel. Foram as 2 pessoas que me fizeram a chave mudar. E um dia eu tomei a decisão, há 6 anos atrás, há 5 anos e meio atrás, tomei a decisão de deixar de fumar cigarro. Começar a fumar charutos. De fato, os meus primeiros professores, o meu primeiro professor de charutos foi o Daniel, da Reale. Devo a ele. E o Magalhães foi o segundo instrutor, entendeu? E aí comecei a fumar charuto e é um pouco o perfil ali do nosso amigo Fábio. Aí comecei a me interessar, a ler, a fumar muito. Eu gosto de fumar, tenho a possibilidade de fazer isto aqui no meu escritório, então tenho um lugar para fumar. Também moro numa casa que me permite fumar ao final de semana. E aí comecei a me interessar por este mundo. A confraria nasce disso, nasce de juntarmos 3 ou 4, como disse aqui o Thiago. O Thiago foi eleito presidente vitalício, é o nosso presidente vitalício. Da ditadura. Não se tem mais eleições. É uma ditadura, não se fazem eleições, não tem eleições, ela sumiu. Apesar de tentativas de golpe. Apesar de tentativas de golpe do pai dele ontem por ele ter chegado atrasado. Dr. Thomas, aqui estamos. E aí, e começamos de fato assim, como o histórico que foi contado é esse. Era meia dúzia de amigos aqui que se nos encontrávamos e começou a aparecer essas bebidas para nós harmonizarmos e a vontade de nos juntarmos. E ontem estávamos ali 58 pessoas na noite de ontem, com alguns dos grandes influencers, com os grandes especialistas de charutos que estavam presentes, e de facto para mim foi emocionante, porque como eu disse ontem, nesta travessia temos uma pandemia no meio, que nos poderia ter afastado definitivamente a muitos. Tivemos confrarias online, tentámos entregar charuto na casa das pessoas com bebida, para que as pessoas estivessem separadas. Eu entreguei, junto com Maga, fizemos entrega de charuto, entrega de vinhos, etc., de bebidas. Enfim, e aqui estamos. Acho que está tudo dito
nesta série. Hoje tem meio Netflix, não é? Que vamos ter uma nova temporada. Vamos ter, né? Tem que soltar o spoiler aqui. Estamos quase como o Netflix, acompanhando. Só fiquei preocupado com o OnlyFans, tá? E outra... Fique tranquilo, não será nada muito absurdo. E eu aproveito esta introdução do programa para, de fato, passamos aqui. Esta é a terceira sessão. Sessões espetaculares, agradecendo ao nosso diretor, a você, a todo mundo. E aos nossos convidados aqui também, que estão tirando um pouco da vida profissional deles, para termos aqui um meio de tarde falarmos daquilo que nós gostamos, que são charutos e que são amizades e bebidas, enfim. Sensacional. Agradeço vocês por terem topado o convite nosso aqui também. Falar um pouquinho do charuto. Hoje estamos fumando um Casa Cuba. Consegue dar aquele close aqui, diretor? Que é um charuto, na minha opinião, vai combinar super bem com a proposta aqui hoje, né? É um charuto bem complexo, é um charuto que foi inspirado no modo cubano de fazer charuto por conta da homenagem que o Carlos Fuente faz para o pai, o Arturo Fuente. Então ele tem tabaco, a capa é um habano do Equador, e o miolo e o capote são sementes cubanas plantadas na República Dominicana. E, cara, isso está dando uma complexidade para esse charuto que comentamos aqui. A cada nova degustação dele, ele mostra um algo mais. Sem dúvida. Então eu acredito que ele vai super bem com a nossa proposta aqui hoje. E falando em nova proposta, em propostas, em vinhos, chefe, já passamos por vinho do Porto, que foi uma experiência absurda, vinhos brancos, que me surpreendeu muito, e hoje chegamos nos vinhos tintos. Perfeito. E a gente já comentou, inclusive, sobre toda essa mitologia do que funciona e o que não funciona. Vamos falar, obviamente, mais um pouquinho sobre isso, mas eu quero que o chefe fale sobre os vinhos que vamos usar aqui hoje. Perfeito. Vamos lá ver. No último programa, que não estava aqui presente nem o Fábio nem o Tiago, a gente falou isso um pouco da mitologia que é, de fato, a uma determinada altura parece que nós vivemos num regime de escravidão em que a gente é obrigado a tomar aperol, nada contra o aperol, nem contra o gin e tal. Mas, por exemplo, eu e o Tiago agora está um pouquinho mais longe, normalmente a gente morava aqui perto e vinha mais vezes, mas eu e o Tiago, a maioria das vezes, a gente fuma charutos tomando vinho. E, cara, voltando só para recapitular um pouco o que a gente falou nos primeiros programas, eu acho que a gente tem que entender que a gente deve fumar um charuto, obviamente, harmonizar um charuto desta complexidade. Seguramente não seria o charuto para tomarmos aquele vinhozinho branco que tomámos da outra vez, fresco, refrescante e tal, não seria o charuto indicado. Então, eu acho que essa harmonização entre o sommelier de charutos e o sommelier de vinhos é interessante e é um projeto interessante. Sim. O que eu escolhi para hoje? Em função deste charuto, eu tinha fumado este Casa Cuba, vocês me trouxeram para eu tentar encontrar um vinho que achasse interessante. Hoje eu tenho uma proposta da Adega Maior. A Adega Maior vou também fazer aqui como você faz, sim, né? Aqui para tem que dar aquele clube, aquele closezinho aqui para o nosso diretor. Nós estamos hoje vamos tomar 2 vinhos deles. Para o segundo terço e terceiro terço, depois vamos fumar o a seguir. São os 2 tops de linha da Adega Maior. A Adega Maior é um projeto que nasce do maior empresa de café português, que é o Delta. E uma altura o comendador Rui Nabeiro, por isso que é recentemente falecido, faleceu com 90 anos, que é um dos grandes homens da indústria de alimentos em Portugal. E ele se apaixona por vinhos e começa a comprar algumas propriedades no Alentejo. Este vinho já é uma reserva, já é o segundo top de linha deles. A seguir vamos tomar o top deles. Este vinho não é barato, mas é um vinho que tem uma complexidade que, na minha ótica, se encaixa perfeitamente com o charuto que estamos bebendo. Por quê? Nós estamos muito habituados aqui no Brasil a ter ou varental, ou monocasta, como algumas pessoas preferem chamar. Este aqui é um blend, que é uma tradição portuguesa de fazer blends. E este é um blend que tem uma particularidade interessantíssima. Poderia ser uma capa, um miolo e capote. Podemos pegar nele e imaginar ele um charuto. Que é Alicante Bosquet, Touriga Nacional e Syrah. Syrah não é uma casta que apareça muito nos vinhos portugueses normais. É uma casta de alguma complexidade de ser cultivada em Portugal. Alicante Bosquet é uma casta muito elegante, e o Touriga Nacional dá-lhe uma potência
que precisávamos para aquilo. Eu estou servindo aqui para todo mundo, vou colocar aqui um pouquinho para vocês. E hão de reparar, para voltar a falar nisso, não é? Que ele, apesar de ser do Alentejo, que as pessoas estão normalmente achando que são vinhos mais leves, o que é verdade. Os vinhos alentejanos normais, comparativamente ao Douro, que são as duas grandes regiões de vinho que estão presentes aqui no Brasil, ele tem um nariz. Se encontram os frutos típicos do Alentejo, as amoras, queimadas, frutos secos que aparecem aqui com muita tranquilidade, mas ele tem uma complexidade de madeira que é absolutamente extraordinário para o charuto. Na minha ótica, é um negócio que funciona perfeitamente. Carvalho francês, envelhecido. Este que nós estamos bebendo, para mim, é dos melhores anos. Escolhi este porque gosto muito. É um ano espetacular para o Alentejo, que foi 2018. E foi a primeira escolha para que vocês possam dizer de vossa livre arbítrio o que é que vocês acham. Mas eu acho um espetáculo tomar. Ele é um vinho totalmente a 16, 18 graus. Hoje estamos aqui numa tarde super agradável para tomar vinho. Super agradável. Não está nem calor, nem frio. Está naquela temperatura agradável do inverno. Quase na temperatura indicada, inclusive, do vinho. Então, é isso aí. Quando a gente, temperatura ambiente. Sim, se for no Ceará, a meio da tarde, com 42 graus, não será a temperatura ambiente. Não, essa brincadeira que de vez em quando os caras, se beba a temperatura ambiente. Tá, filho. Temperatura ambiente de onde? E com quem? Então, hoje, por exemplo, estamos aqui tendo uma oportunidade de tomar um vinho, até a temperatura ambiente é boa para tomar o vinho. Sim. E essa foi a minha escolha, e que vocês deem a vossa opinião, o que é que vocês acham de charuto mais vinho. Eu queria exatamente isso. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto. Eu queria que tanto o Fábio quanto o Thiago comentassem também, além da impressão desse vinho que estamos degustando aqui hoje, sobre degustações, né? Por exemplo, vocês citaram que vocês sempre fizeram degustações, o chefe também já falou que várias vezes na confraria foram feitas degustações diferentes aqui. Sim. Como vocês enxergam essa questão de vinhos tintos para degustação de charuto? Quer começar, Thiago? Por favor, você que é o especialista. Eu vou começar já polêmico, então, né? Assim, eu tinha um certo preconceito com vinho e charuto, porque eu achava que, sei lá, a acidez do vinho e tal não combinava tanto, né? Mas tem vinhos que vão muito bem. Esse vai muito bem mesmo. Sim. Acho que, e o chefe matou, pra mim, a charada, na hora que ele falou, eu saquei, assim, né? Que é, você precisa de madeira, né? De carvalho, né? A madeira que foi usada aqui para combinar bem, né, para equilibrar com o charuto. E esse aqui também, acho que também tem a escolha correta do vinho para o charuto, que o chefe fez muito bem, né? Sim. Esse é um charuto médio, né? Ele não é um charuto... Ele tem muito sabor, sim, mas não é tão potente assim, né? Não é... Ele é bem complexo, né? Tem muita coisa acontecendo, mas num nível médio de força, né? E aí acho que deixa cada um dos dois eles não ficam brigando, bem. Né? Eles se complementam. E isso tá super agradável. É harmonização no estado puro mesmo. E hoje está bem interessante. Porque o que o Fábio está dizendo, às vezes você tem um maduro potente, você precisa de uma coisa refrescante na boca. A tua boca não pode secar, que é a pior coisa que tem no mundo quando você está fumando charuto. E a boca seca é um negócio meio horroroso, não é? Então, assim, se você estivesse com um maduro fortão, que você precisasse, alguma bebida com gelo, alguma bebida que te vá refrescando o palato, é importantíssimo, né? Este, como o Fábio disse, este charuto é um charuto complexo, porém médio. É um charuto que te permite... É fácil de fumar, fácil de tem degustar. amanteigado do charuto, que vem muito ao de cima, e você deve reparar que depois eu trouxe aqui, se for possível ver desse lado, todos nós gostamos de comer alguma coisa quando a gente fuma, quando a gente bebe. É uma coisa também... Já falámos nisso, dessa composição de alguma coisa para comer. Né? Eu escolhi um brie bom. Escolhi um brie com uma torrada boa. Exatamente por causa do amanteigado do charuto. Porque ele te dá na boca, ele te realça o amanteigado do queijo, te realça o charuto e completa com o vinho. Então, assim, essa composição, nós não estamos aqui escrevendo nenhuma lei, nem decretando nada. Estamos abertos às opiniões variadas de todo mundo. Agora, quando a gente pretende trabalhar um pouco com harmonização, é nesse sentido do prazer, do prazer do palato, não é?
E de fato também me parece que funciona muito bem. É um vinho que funciona muito bem. Então, enfim, acho que a gente acertou, né? É que o Thiago, não, o Thiago já é diferente. O Thiago vem muitas vezes no final do dia profissional dele, que sai do hospital e tal. E o Thiago já contrariamente ao Fábio, o Thiago toma muitas vezes vinho aqui com os amigos dele, comigo, com outras pessoas aqui à noite que ele vem. E como ele vem do hospital, quer comer alguma coisa, está com fome, chegou do final do dia de trabalho dele, quer fumar e comer ao mesmo tempo. Ele toma muitas vezes vinho, né? E apesar que agora você fez um roteiro italiano também, que você deve ter fumado charuto e vinho. O menino veio da Itália. É outro patamar. Apesar que lá a gente levou o nosso charuto, por mais que eu goste de toscano e toscanelo, lá você só acha toscano. Por mais que você procure. Na Espanha você acha muito, né? Nos outros, mas lá a gente levou o nosso. E por sorte meu irmão também aprecia. Então a família sempre... E as mulheres não se queixam disso, que é melhor, porque, né? Mas assim, falando em harmonização, eu sempre falo, o charuto bom e o vinho bom é aquele que te agrada. Ponto, né? A gente não fuma anilha e não bebe rótulo. A gente bebe, sem dúvida. Né? Mas e eu acho interessante quebrar esses tabus, né? Como o vinho, recentemente já se falou em tomar vinho tinto com comida japonesa, coisa que antigamente não se falava tanto, então você vê que algumas coisas estão caindo por terra. Mas o que a gente percebe de uma boa harmonização é que parece que se encaixa, né? Então eu acho que uma boa escolha é isso. Né? Por mais que você não entenda, vamos dizer, como muitas pessoas falam. Eu acho que o Fábio tem um paladar excelente, às vezes eu pergunto, aí Fábio, o que você achou? Ele conta com detalhes do charuto e realmente eu não acredito que eu tenha tanto paladar assim. Mas quando você harmoniza, muitas vezes você não sabe por quê, mas você fala, opa, parece que encaixou. Exatamente. Então eu acho que aí vem o papel de pessoas que conseguem encaixar, mas o vinho com o charuto, na minha opinião, sempre cai muito bem. Falando de harmonizações, aí eu quero que o Fábio fale um pouquinho de todas essas harmonizações e experiências todas? que já fizeram. Todas não, né? As que mais você... O Thiago vai ajudar. Eu te ajudo. Aqui. Que mais chamaram a A gente atenção. vai testar nossa memória, né? São 5 anos de confraria. Exercício. Bom, a primeira delas, que aliás eu caí meio por acaso, né? Eu não sou exatamente um dos fundadores, mas eu acabei me infiltrando, assim, né? Tinha acabado de mudar pra cá, vi um vídeo do chefe fazer um comercial e caí aqui e me apaixonei, né? Mas a primeira foi cerveja, né? Foi cerveja. Que pra mim já é uma combinação muito legal. Exatamente. E é um outro tabu gigantesco, né? Também. E cerveja, eu acho que vai muito bem com charuto, especialmente os maduros com as cervejas pretas, né? A segunda foi cachaça já, não foi? Foi cachaça. Será que a segunda já foi? Mas não, a segunda foi o monitoramento dela foi feito pro seu pai. Sim. E foi com o Weber. Com a cachaça Weber? Foi o seu pai que nos aconselhou. E foi a segunda foi com um amigo do seu pai. Com o Erwin. Com o Erwin, exatamente. Né? Foi espetacular, porque ele trouxe cachaças que ele tinha preparado, com 8, 9, 10 anos de barrica, né? 4 ou 5 cachaças diferentes. E, nossa, eu, por exemplo, também não era um grande fã de cachaça, ou um grande conhecedor, e aquele dia lá eu passei a respeitar muito mais, passei a consumir muito mais cachaça por causa disso, né? A terceira já vai ser mais difícil, mas eu vou lembrar de algumas aqui que foram mais marcantes. A terceira foi o London, o Gin London. London Dry, excelente também, né? Excelente o gin. A gente teve uma marcante, né, de whisky. Né? Macallan, aquele evento foi espetacular. Né? Macallan à vontade. Tivemos cachaça e café, até com aquela caipirinha de café, isso já foi um pouco depois. Cachaça e café. Né? Uau! Teve um de drinks com... Drinks com lilê. Ramazotti também. Ramazotti foi uma outra. Tivemos uma segunda de gin que foi com aquele gin novo, que nós temos, que é o Five. Sim. Tivemos uma só com espumantes, da Freixenet. Drinks. Perfeito, um barman e era drinks, mas todos eles feitos com espumantes, com vários espumantes diferentes da Freixenet. Tivemos uma com vinhos do Porto com António Bravo, que foi nosso convidado no primeiro programa com vinho do Porto. Pessoa finíssima. Tivemos uma só com vinhos, que foi o Luís Amaral, que também foi nosso convidado. Fizemos aqui, que foram os vinhos
dos portugueses. Que foi o dia que tinha ostra aqui. Exatamente, que foi com ostra que a gente fez. Eu preciso, inclusive, falar pro Luiz, senão ele vai achar que o Antônio Bravo é legal, ele não. O Luiz também o Luiz é uma pessoa fantástica. Luiz é residente, estamos inclusive, não é fazendo publicidade, mas estamos inclusive pelo quinto não, porque 2 anos teve o 4º ano consecutivo, estamos concorrendo à carta de melhor carta de vinhos da Prazeres da Mesa. Uau. Que sempre ganhamos eu e o Luís, somos tricampeões, e este ano estamos concorrendo também com a nossa carta de vinhos. Enfim, tivemos aqui algumas coisas assim extremamente... tivemos um barista que veio fazer só coquetéis. Tivemos algumas coisas interessantes, não é, Fábio? Já passámos por várias. O rum, aquele... O rum com o Rum Santiago, cubano. Com o Vladimir? Com o Vladimir. Essa foi já mais recente, né? É mais recente. Fantástico. Dá para perceber que experiências não faltaram, né? Com certeza. E isso é legal pra gente até sair um pouquinho dessa mesmice, né? Porque às vezes a gente assume uma opinião que nos foi imposta e leva aquilo como verdade. Charuto não é e conhaque, assim, né? por exemplo. Né? Exatamente. São coisas que funcionam? Sim, são coisas que funcionam. Mas nem sempre você vai ter um conhaque na sua casa. Bom, eu tomo eu costumeiramente tomo charuto com café e água. Eu também. Água. Fica ótimo. Pra mim o mais comum, na verdade, é água. Primeiro da manhã, o que eu mais gosto do charuto, quando eu chego aqui, eu tenho a possibilidade, às 11 horas da manhã, acender o meu primeiro charuto. É água com gás aliás, no outro dia, até eu estou com vontade de fazer isso, sabia? No outro dia, eu estava na internet vendo um projeto de um sommelier francês que trabalhou comigo. Ele abriu um bar em Geneve só de águas, do mundo inteiro. Chama-se De l'Eau, que é água em francês, para quem está menos atento. E ele abriu um bar só com águas. Hoje em dia, essa tendência de acabar com os refrigerantes estão virando águas aromatizadas. Ou seja, você tem água com casca de limão siciliano, água com raspas de tangerina, que é um negócio está ocupando um espaço, sobretudo na Europa, cada vez mais. As próprias grandes companhias, Coca-Cola e Pepsi, etc., estão investindo em águas aromatizadas. E tem uma aqui no Brasil que já se usa muito e tal, eu não lembro o nome, que é aquela H não sei das quantas, que tem um certo limão. Eu lembro, bom, não saborizada, mas uma água marcante aqui foi aquela Água das Pedras. Né? Água das Pedras. Você me sugeriu. Exatamente. Então a Água das Pedras é uma delas, que é uma água portuguesa, que ganhou um prêmio de água da harmonização de vinhos, etc. E eu estava vendo isso, e é interessante que uma das primeiras reuniões que ele fez no De l'Eau, em Geneve, foi com a Davidoff. Fez uma harmonização de águas com vários charutos da Davidoff. E eu fiquei com vontade de fazermos isso aqui um dia. Pegarmos uma Evian, uma Água das Pedras, uma São Pellegrino, uma água nossa, Água Prata, outra São Pedro, não sei. E fazermos um dia uma brincadeira de experimentar assim, e experimentar uma série de águas e fazer uma harmonização de charutos com águas. Porque eu fiquei apaixonado pela ideia da história da Davidoff lá com água. Interessante. E por exemplo, a Água das Pedras, que você está falando? Escuta, tem duas. Uma delas, que em fevereiro, quando estive em Portugal, uma água com tangerina, que é o bicho. Que é um negócio maravilhoso. Então, assim, é um mercado, você veja que a gente está falando aqui de harmonizações variadas, né? E o Fábio falando da água de manhã, não é? Pô, cara, o charuto é você que tem que decidir a sua boca, o seu palato, o que você quer, fumar quando você tiver vontade. Tanto que o evento da Bahia, do Recôncavo Baiano, foi o Cs da Bahia. Foi charuto com chocolate, com café e cachaça. Sim. Então você vê que com chocolate foi uma delícia, né? Ele tira, até por causa da gordura do chocolate. Sim, nós fizemos aqui o chocolate no primeiro dia com o vinho do Porto. Uau. Então você vê que as possibilidades de harmonização são infinitas, né? Sim, e aí eu quero aproveitar e fazer um exercício aqui. No primeiro vídeo que nós gravamos, o chefe comentamos um pouquinho de momentos que às vezes não é o melhor charuto, não é a melhor bebida, mas a combinação com o momento faz com que aquilo seja inesquecível. E o chefe falou muito bem à época que a água vem do rio, foi algo que marcou, que inclusive era um Arturo Fuente, que hoje estamos fumando um aqui também. Eu queria fazer esse exercício com vocês dois, de um charuto e uma bebida que remeta a um momento legal. Não precisa ser o melhor charuto e nem a melhor bebida. Eu queria que vocês dessem esse exemplo aqui, para a gente fazer esse exercício, que é bem legal. O meu é fácil, né? O meu primeiro, que foi o Royal de Monterrey com Chivas.
no meu aniversário. Por questões óbvias, né? E com minha esposa, né? Principalmente num momento super, super agradável. Essa é a primeira vez que eu provei, né? Ela tendo escolhido para mim, me contado tudo que ela aprendeu comprando, né? Ali para mim foi super marcante, né? E as confrarias, obviamente, também. Fazendo um paralelo, antes de responder a sua pergunta, eu acho que isso é muito importante. Esses dias eu estava falando que é incrível que às vezes você pode tomar um vinho excelente num momento muito gostoso e ser excelente. Aí você toma o mesmo vinho depois, em outro ambiente, não é o mesmo vinho. Porque é isso, né? Um ambiente muda o paladar, né? Porque, óbvio, você no momento de prazer, você libera a serotonina, então eles casam. Uma lembrança muito boa que eu tenho com um charuto especial, que hoje eu até comentei ontem que é um dos charutos que eu mais gosto, que é o Undercrown, o azul, de anilha azul. Eu estava com a minha esposa numa viagem também, e a gente estava bebendo uma cerveja stout naquela rua principal da Escócia. Parece não por falar do lugar, mas foi um momento que foi muito agradável. A gente estava viajando, aquele friozinho da Europa, que sempre é muito gostoso, aquele cheiro da cidade. Aí você remete o cheiro, o charuto, e hoje para mim é o charuto que eu mais gosto. É esse porque também tem essa memória afetiva. Eu acabei de lembrar de mais uma, né? Até comentei com você um pouco antes, né? Eu conheci aqui numa confraria, né? Que o Omar de Frias veio, da Fratello. Sim, é verdade. Tava por aqui, né? E a gente começou a bater querer papo. dar muito spoiler, para você que está excelente, assistindo, ele estará presente em breve aqui no Brasil. Uma figuraça, né? Figuraça. Foi uma grande figura, né? Literalmente. Ele é da NASA, né? Pois é, e aí a gente começou a conversar. Ele é realmente um cara muito cativante, né? Então, jogou basquete, trabalhando na NASA, né? A história é encantadora. E aí lá, né, no finalzinho ele me presenteou com um charuto Fratello vermelho, né, que é o original. E eu levei para casa, né? Depois, acho que 2, 3 dias, eu sentei lá sozinho na varanda. Não lembro se foi com uísque ou com água exatamente, mas assim, foi extraordinário, assim. Foi o melhor Fratello que eu provei, foi aquele, né? Legal. Tinha toda a memória, né, do encontro, ter conhecido aquela figura. E poxa, eu postei no grupo da confraria tudo que eu estava captando ali do charuto, super animado. É realmente espetacular. Eu queria computar aqui uma coisa que o Thiago disse. No meu terceiro ano eu estudei em Lausanne, né? E no meu terceiro ano de escola, nós aprendemos uma coisa muito interessante que tem a ver exatamente com o que o Thiago está falando. Remete um pouco mais, não até tanto ao chefe de cozinha, mas mais ao salão, mais o maître, o sommelier e tal. Que é um pouco, que chama-se exatamente a disciplina, chama-se psicologia de salão. Então assim, você vê um cliente, você vem amanhã para você brigar com a tua mulher num restaurante. Vocês estão brigados os dois, mas vocês decidiram. Tem muito aquela história, é melhor a gente conversar coisas difíceis em restaurante, em público, porque não tem tanto barraco como se fosse em casa e tal, porque a pessoa acha que se vier para um lugar público, maneira mais tal. Mas tem um casal que você entra num restaurante e está a fim de brigar. Veio para discutir ou um divórcio, ou um problema que tiver e tal. Nenhum vinho é bom, a comida está fria, salgada, porque toda a história que está em cima daquela mesa, por mais que o maître queira agradar, por mais que a cozinha queira agradar, a possibilidade de erro é enorme. Sim. É enorme, porque você não tem a disposição da pessoa, quando o Thiago disse, há um vinho que você toma num momento feliz e que você nunca mais esquece aquele vinho, e há aquele mesmo vinho que um dia você toma num momento de dificuldade, por algum motivo psicológico, sei lá, e que o vinho não é. Então, nós temos na hotelaria tem esse negócio, né, que é o cara tentar entender o momento que você está passando. Então, se você chega ao cliente e vê o cliente tenso, e é um momento que você percebe, então há um approach do próprio maître de tentar ler um pouco o que é que você tem pela frente como cliente. Não é? Porque se você vê que é uma situação tensa, não adianta você estar levando lá o melhor vinho e explicar para ele que tem 3 anos de barrica, 2 anos não sei o quê. É melhor esperar que o cliente diga o que quer e tal. Porque, na verdade, a tua possibilidade de erro é gigantesca. É porque na tentativa de surpreender, você acaba decepcionando. Exatamente. Então, você vê, por exemplo, a história do charuto, é a mesma coisa. Quer dizer, provavelmente sem estar falando nenhuma marca de charuto. Provavelmente o Fratello não é o melhor charuto que ele fumou, mas é um charuto que naquele momento específico é um charuto que ele está aqui contando a história. Uhum. Se está contando a história é porque é importante para a cabeça dele. Na vida. Então, assim, se te disser, assim, as experiências que eu já tive com um charuto e os momentos que eu passei aqui, eu me lembro no meio da pandemia,
Nós já falámos dele, inclusive, já esteve aqui presente conosco. Eu me lembro perfeitamente de um dia com o Ferraz, estávamos aqui os dois em plena pandemia, não se escutava nenhum carro passando na rua, nenhum ônibus passando na rua, e ele ligou para a minha casa, e ligámos os dois, assim, a gente não aguenta mais, vamos no restaurante, por amor do santo Deus, vamos fugir de casa e vamos os dois no restaurante, e sentamos assim... aqui, outro ali. Isso, não tinha máscara, não tinha vacina, ele é um senhor de idade, eu com pessoas em casa, então sentamos um aqui, outro cada lá, com uma garrafa de pintas. Um dia a gente ainda de beber uma de novo, uma garrafa de pintas, de um cara que se chama Jorge Saródio, que é do Douro, que é um vinho extraordinário. E nós dois fumamos. Aí o Ferraz não trouxe charuto nenhum, esqueceu em casa. Aí eu aqui já tinha meia dúzia de charutos, já tinha passado vários meses, a gente já tinha vendido charutos para todo mundo. Aí fumamos um Vega Fina, os dois. Melhor Vega Fina da minha vida. Melhor Vega Fina da minha vida. A liberdade de nós estarmos fumando aqui um charuto e pensarmos que a gente estava vivo e estava aquele número de mortes gigantesco no mundo inteiro, era um negócio que todo mundo olhava e não sabia o que é que ia acontecer amanhã. Então, essas coisas assim são... Eu acho que nós, nestes 3 programas, caríssimo Tiago, nós falamos muito da liberdade de poder fumar charuto. Sim. Nós podemos escolher e aproveitar. Acho que essa é a liberdade para a bebida, a liberdade para a comida, a liberdade da harmonização, aquilo que o Tiago disse com toda a propriedade. Não tem rótulo, não tem anilha, quer dizer, é você que aproveita aquilo que puder da vida e deste momento, porque é maravilhoso. Sensacional. Diretor, eu vou solicitar a Vossa Senhoria que faça aquele breakzinho, porque nós vamos voltar com o segundo vinho e comentar, será que vai dar certo? Eu tenho quase certeza que sim, mas você não vai sair daí, porque nós vamos abordar temas polêmicos na volta. Então, já a gente volta. Senhores, eu quero aproveitar aqui a presença de vocês que são consumidores de charuto, tem confraria, e um assunto que está bem recente na memória das pessoas é cada vez mais essa regulamentação que a gente não entende como funciona, afetando redes sociais, o que você pode falar, o que não pode falar. O poder de não poder falar tem afetado em vários aspectos, não só no charuto, né? Mas enfim, vamos focar aqui no charuto para não polemizar tanto aqui. O que vocês acham dessa questão cada vez mais pesada em cima do charuto, que é algo totalmente ilícito, e o cerco vem fechando? O que vocês acham sobre isso? Olha, temos um médico aqui, inclusive. Vou até aproveitar, deixa, né? Eu acho que a gente está rodeado de hipocrisia em vários aspectos, né? E falando em questão disso, por que então o álcool, que é uma droga que traz muito mais problema para a sociedade, tanto o alcoolismo em si, que é um problema, quanto a pessoa beber e dirigir? Sim. E ninguém tem um problema de fumar um charuto e pegar o carro e ir embora. Zero problema. Agora, então, as propagandas de cerveja pode, de vodka pode, não vou dizer apologia, mas falar de bebida é à vontade. Agora, falar de um charuto, e aí seria interessante quem criou essas leis levantar uma referência se o que traz mais problema para a saúde, se é um charuto ou se é ou então o tabaco, falando, lembrando que o charuto não se traga, não estou dizendo que faz bem, pelo amor de Deus, mas estamos aqui levantando a bandeira, não, fumem à vontade, não é isso, mas entre um charuto e o cigarro tem muito mais química, muito mais problema e sempre teve muito mais propaganda do que um charuto. Sim. E você não fuma um maço de charuto por dia. E nem em qualquer lugar. E nem em qualquer lugar, tem essa questão. Né? Como cigarro, quem está na empresa desce, fuma 2 cigarrinhos e volta. O charuto não, é um ritual, é um tempo, tudo. Não estou dizendo que faz bem mais uma vez. Então, os problemas vinculados ao álcool, por exemplo, ao sedentarismo, ao McDonald's. Então, se fala muito menos mal das comidas hipercalóricas, com gordura trans, cheia de sódio, do que o charuto. Então, eu acho que, mais uma vez, eu acho que as pessoas estão errando a mão, uma hipocrisia, que, lembrando que o charuto também, a gente tem temos produções de charuto no Brasil que trabalha o mercado, roda a economia do Recôncavo Baiano e do Sul, então, tomar cuidado com isso, eu acho que as pessoas exageram um pouco, na minha opinião, claro. Sensacional. Quem quer
pronunciar. Chefe, Fábio, e aí? Vamos, Fábio. Pode ir, chefe. Bom, eu alargo um pouco essa discussão do Thiago para um momento, de fato, que estamos vivendo de algum cerceamento dos direitos básicos do cidadão. E eu disse isso aqui, eu, como sou estrangeiro, eu entendo que não devo entrar dentro da especificidade do Brasil. Acho que uma das regras que o meu pai me ensinou foi que você, quando mora num país estrangeiro, você é convidado desse país, você tem que cumprir a legislação desse país. Já que você está ali, você é um imigrante. Eu me considero um imigrante. Tenho muita dificuldade nessa história de binacionalidade, de dupla nacionalidade. Eu sou português, moro no Brasil, adoro morar aqui, senão não moraria. Porém, dito isso, desse cumprimento das regras que são impostas pelo país onde você está morando, eu queria alargar essa discussão um pouco para o que estamos vivendo um pouco a nível mundial. Que o Thiago muito bem falou, deu uma palavra certíssima, que é uma hipocrisia assim um pouco generalizada, né? Há coisas assim que viraram histórias assim. Essa história do submarino deixou um pouco claro, né? Quer dizer, a imprensa inteira, estavam 5 marmanjos dentro de um submarino que infelizmente faleceram. Todo mundo, quando falece alguém, eu acho que não há ninguém que fique feliz de alguém falecer e ter uma morte violenta. Mas no mesmo dia estavam morrendo 250 crianças vindos de África num barco na Grécia que afundou e que ninguém deu a menor importância porque é imigrante e as 250 vidas estão habituadas. Todo o verão morrem 1000 pessoas a caminho da Europa, afundam do barco, vão um barquinho miserável com traficantes de seres humanos que tentam chegar à Grécia ou ao sul da Espanha, sobretudo, ou na Itália. E todo mundo acha, bom, coitado, o cara é imigrante, saiu da África ou da Síria, não sei quem está imigrando, morreu. Pronto, problema dele que ele morreu. Os senhores, os 5 pessoas que estavam no submarino viralizaram, como se fala hoje, foi um negócio terrível no mundo inteiro. Foi. Mas precisamos de colocar as coisas no seu devido lugar. Senão a gente começa a perder a norma do bom senso, aquilo que é o... Então, assim, quando você começa a falar de charuto, no caso que nos interessa mais, antes de estarmos gravando aqui, o Thiago estava contando uma história que acontece muito, né? Quer dizer, todo mundo pode fumar cigarro em 50 mil lugares. Parece, a maioria das pessoas que diz que, inclusive, o cigarro deixa um odor um pouco mais difícil, mais horroroso do que o charuto, que normalmente é harmonioso, tem um cheiro mais agradável, pelo menos para nós, mas algumas pessoas dizem o mesmo. Acaba mais rápido. E charuto virou uma coisa assim que as pessoas... Não, isso aí é coisa de... Antigamente era coisa de milionário, não é? Então, o cara é um bacana que chega aqui, saca um charuto, começa a fumar um charuto, então o cara tem que se ferrar. Quem fuma cigarro é o cara que pode, mas o charuto não pode. Segunda questão, ainda sobre o mesmo assunto, e aqui, por exemplo, eu aqui no meu espaço, eu tomei uma decisão que não tem nada a ver com o Brasil. Tem a ver comigo, com o conceito que eu acho. O nosso lounge não é permitido para menores de 18 anos. Ponto. Foi uma coisa que eu achei... Às vezes chega aqui criancinha com o pai e tal, e diz, olha, lá em cima não. Vai aparecer uma pessoa para fumar charuto. Você não quer jantar em outro lugar, almoçar? Mas o meu filho quer ver as bananas. Tá, tudo bem, mas o espaço de cima está reservado para que você possa fumar. Não acho legal o seu filho ver meia dúzia de marmanjos fumando charuto. Não é o lugar certo. Então a gente tomou essas... Isso é o bom senso, aquilo que se chamaria bom senso. Agora, você veja bem, o que é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo aquilo que o Thiago acabou de falar. Então, há umas coisas que parecem bacanas. Por exemplo, vamos falar de uma marca, ou de 2 ou 3, qualquer uma delas. Você quer fazer publicidade a álcool, você coloca uma cerveja 00, com o mesmo nome da que não é 00. Então você burlou a lei, certo? Está burlando a lei. Porque a marca é a mesma, a Heineken, Estrela Galícia, Brahma, seja qual for. Aí você não pode fazer com álcool. Aí você coloca assim, Heineken 00. E você pode passar em qualquer horário, no intervalo da Fórmula 1, no intervalo do jogo de futebol. As camisas dos jogadores de futebol têm aqui escrito, Estrela Galícia 00. Lindo. Mas a cerveja não tem com álcool. Você não está enganando o espectador ou o cliente final? Está.
Eu estava só dizendo que você também tem uma sem álcool. Entendeu? Era como se tivesse um charuto que nós pudéssemos anunciar que não tem nicotina. Olha, o Arthur Fuentes sem nicotina. Pronto, depois você fumou. Então, essa dualidade de critérios entre álcool, entre cigarro, entre o cigarro o cigarro eletrônico, que daqui a pouco já estamos discutindo se pode fumar no avião, não pode fumar no avião, mas por que é que não pode fumar no avião se não tem, não sei o quê e tal. Precisamos tentar nos preocupar um pouco com o cidadão que paga impostos, que trabalha e tal, com o direito do cidadão. Acho que essa é a grande discussão dos próximos tempos. Que é com o direito de ir e vir, com o direito de você exercer os seus prazeres sem incomodar o outro, aquela velha frase, a minha liberdade termina, blá blá blá, onde começa a liberdade do outro. Todo mundo sabe isso. Agora, precisamos ter algum cuidado com isso, porque estamos cada vez sendo mais cerceados. Eu estava dizendo agora isso. Eu fui surpreendido na semana passada com uma lei em Portugal que não se pode fumar mais na praia. Tá, tudo bem, mas o que é praia? Um pedacinho de areia com mar, qualquer uma praia fechada, a praia de quem? De quem é a praia? Bom, agora você não pode sequer dar uma volta na praia, sentar numa rochazinha e fumar um charuto e olhar para o pôr do sol. Está proibido. Mas por quem? Então, assim, essa história é que eu acho que é a grande discussão dos próximos anos no mundo inteiro, de uma forma geral. Que se coloca para o charuto, se coloca para o vinho. O vinho está cada vez sendo mais cerceado pela força das empresas de cerveja e de álcool destilado. Cada vez querem mais acabar com a história o vinho tem sofrido em vários países um imposto, dificuldade, porque o cara que toma um drink é um cara bacana, o cara que toma uma garrafa de vinho ele é um bêbado. Você pode tomar 2, 3 gins, lindo, não tem problema nenhum. Aí se o cara com uma garrafa de vinho tem que ser limitado a 0,70 por pessoa. Eu acho que nós estamos discutindo aqui algumas coisas dessas. É evidente que o charuto no Brasil é um negócio que é meio irrealista, até porque as autoridades que cuidam das autorizações dos charutos e tal não são as adequadas. Não é visto como o Tiago falou muito bem, é uma indústria que existe no Brasil e que emprega milhares e milhares de pessoas, desde o cara que tem uma tabacaria, você que é um crítico de charuto e que tem um canal, o senhor que vende, o senhor que fabrica, o senhor que está na Bahia, que dá emprego a não sei quantos mil trabalhadores rurais. Então é preciso a gente ter algum cuidado com essas coisas. O que mais me incomoda é a falta de critério. Sim. Não tem critério. Eles fazem e acabou. Tivemos nosso Instagram restrito no Brasil. E o que me deixa muito preocupado é as pessoas não falarem, você foi restringido no país por conta disso, disso e disso. Mas ninguém fala nada. Você entendeu? Mas os cigarros e charutos e cachimbos causam mal à saúde. O que causa mais mal? E aí vamos entrar nessa comparação, sim, porque eu acho que tem que ser feita. O álcool ou o tabaco? Qual dá mais problema em questão de saúde pública? Então não venha com essa desculpa. Isso aí é mais lobby do que qualquer outra coisa, né? Mas enfim, então eu acho que cada vez mais a gente vem enfrentando isso. Eu queria que o Fábio também falasse um pouquinho da opinião dele sobre esse assunto aqui. Eu tenho 2 pontos aqui, tá? O primeiro deles é assim, eu acho que a gente vive um momento muito desequilibrado hoje, né? Sim. Ou seja, a gente tem mudanças culturais acontecendo e as redes sociais são uma parte muito importante disso. Sim. Né? Você tem uma mudança de cultura, de valores e tudo isso associado, né? Tem todo mundo tecnologia, tem toda a questão da transformação digital, né? E os comportamentos que são moldados a partir disso. E a gente saiu talvez de um mundo que tem um perfil que a gente chama hoje de um perfil mais conservador para um perfil mais liberal, aberto e afins. E isso causa reações. A gente vê isso na política, né? A gente vê isso nos negócios, em todos os lugares, né? Existe uma questão discutida hoje eu não sei qual é em português, em inglês chama ageism, né? Que é você ter um preconceito com as pessoas mais velhas, por exemplo, né? Eu sou um jovem, por exemplo, né? Já me ferrei. Acabei de levar aqui uma estocada. Mas a gente respeita o chefe. Não entra nessa parte aqui. Não. E eu acho que o desequilíbrio é ruim, né? Acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né? E o equilíbrio passa muito...
me fere muito na questão do bom senso, né? Porque às vezes essas opiniões extremadas fogem um pouco disso, né? E um outro ponto, acho que você tocou do seu jeito nessa questão, mas assim, acho que o que incomoda todo mundo, né, quando você vê mudanças de leis e novas leis e emendas e afins, é talvez a falta de clareza. Eu sou uma pessoa de dados, né, trabalho com isso. E então informação é fundamental, né, esclarecimento é fundamental. Quando a gente proibiu no Brasil o tabaco, o cigarro, né, em locais fechados, eu fui completamente a favor. Aliás, eu nunca fumei um cigarro, né? Sim. Eu sou apreciador de charutos, né? Apenas, inclusive por conta dessas coisas que o Thiago falou, de não tragar e afins, né? E para mim, que frequentava bares, boates e afins, né? Era mais jovem, né? Hoje em dia eu já passo mais longe disso. Eu percebi que, poxa, para mim foi muito melhor, né? Muito menos aquele cheiro de cigarro, e se acabava, né, respirando aquilo. Eu sempre opto, né, por tomar muito cuidado onde eu vou fumar, né, procuro fumar em casa, em locais que são abertos e onde é permitido, onde é sabido que pode, né, feito para isso. Porque também eu não quero incomodar as pessoas, né, ter essa preocupação, né, prefiro evitar, né. Mas acho que o que eu estou tentando dizer assim se houvesse mais transparência sobre os motivos pelos quais essas decisões foram tomadas, quais são os dados que corroboram isso, né? Fica tudo muito mais claro para todo mundo e você não tem dúvidas com relação aos motivos pelos quais essas decisões são tomadas e afins, né? Claro, uma vez tomada, uma vez que vira lei, obviamente você tem que respeitar, né? Sim. Mas às vezes a gente fica sabendo de uma maneira que nem parece que é lei, né? Exatamente. Então, acho que esse é o ponto. Talvez uma melhor comunicação, né, dos setores responsáveis, né, tanto dos porquês, inclusive das decisões tomadas, acho que ajudaria todo mundo. Sem dúvida alguma. Bom, feito esse desabafo, diretor, nós vamos fazer mais um intervalinho para partir para a cereja do bolo aqui hoje, hein, diretor? Bom, diretor, nós estamos voltando aqui já para o último terço. E não menos importante, muito pelo contrário, para a cereja do bolo, vamos falar daquela belíssima caixa que está ali e o chefe vai falar. Eu já, de cara, adorei o nome desse charuto, é bom, né? Desse vinho. Então, o vinho já influenciando nas palavras aqui. Meu querido diretor, mostre com detalhes essa caixa aqui e o chefe vai falar um pouquinho para a gente. Bom, este é o topo de gama da Adega Maior, que nós falamos no primeiro. Chama-se Paixão, escrito assim, o pai do chão, e não a paixão do amor. E é um grande reserva. Um grande reserva é a partir de 36 meses. Teríamos aqui bastante tempo para contar a história. E o Paixão, ele é da região de Campo Maior também. Este vinho que nós vamos beber hoje está absolutamente esgotado, acabou a safra. Também é um vinho que só em anos específicos é que sai. E eu vou-vos abrir aqui para vocês. Que ano que é esse, chefe? Verem, você vai ver já. Controla a ansiedade. Bem embrulhadinho neste papelzinho, ele estava na nossa adega. Este é um espetáculo de 2016. Uau! Então é um grande reserva. Aqui está ele. Eu gosto muito deste rótulo. Muito, muito, muito. Mostra lá para o nosso diretor. Vira um pouquinho para a esquerda. Isso, está aí, ó. Mais conhecido como anti-horário. Muito bem, este vinho, a diferença do anterior, para lá do tempo de barrica, tudo isso, é que ele não tem cirá. Tem um alicate bosquete. É um blend também. Um blend também. Quais são as características deste vinho? Não são muito diferentes do outro terroir, porque é do mesmo, mas é a diferença de um Atur Fuente normal para um grande reserva, para um Opus X. Que bela comparação. Não. Belíssima comparação. O Thiago não é fácil. Se você não chutar a bola logo, ele pega mas e marca. antes de vir para cá, eu estava ensaiando. Muito. Inclusive, eu vou fazer um paralelo aqui que estávamos conversando aqui antes da gravação ao nosso querido Eduardo O Magalhães, que fugiu da gente aqui hoje, certo, chefe?
Não, diz que tinha que... Não sei porquê. Final do mês. Perdeu alguns óculos aqui hoje, né? Sextou. Perdeu uns óculos X, né? Perdeu alguns óculos aqui. Perdeu. Ó, primeira coisa que eu vou mostrar neste vinho, vou passar para vocês, ó. Eu tenho uma rolha, ele é muito predominante o Alicante, é um negócio espetacular. Rolha maciça. Rolha maciça, como deve ser. Um rubi muito intenso. Muito intenso. Mais acastanhado que o outro. Mais acastanhado. Tem muito mais tempo de guarda, né? Meu querido doutor, vai passando aí. Para os meninos. Chefe, eu vi que você está colocando o vinho em uma taça maior. Isso foi me perguntado, inclusive, por conta do primeiro vídeo também. Certo. Qual que é a necessidade e a diferença que isso aporta no vinho aqui? Olha, vinhos em princípio que necessitam um pouco mais de respirar, manda a tradição que tenham um bojo maior. Porque você tem mais facilidade de fazer aquilo que seria o trabalho que você faz num decanter, por exemplo, quando o necessita. Então, assim, isto é um vinho que, dada a idade dele, merece um pouco mais de soltar aquilo que existe dentro dele, libertar o vinho, como muita gente chama, que eu gosto muito dessa expressão, libertá-lo da garrafa e dar-lhe esse toque. Troquem a tacinha para mim. Aqui. Então, essa é a razão. Mas tem algumas razões estéticas também. Então, pessoas que gostam de terminar em bico, porque embaixo o vinho decanta melhor. Eu gosto do tradicional, isto é um bordosão, né? E eu gosto muito desta taça e parece que o vinho merece muito, né? E eu estava vendo no rótulo aí 15% de álcool, né? 15%. Tem bastante lágrima, né? Eu estou vendo exatamente isso agora. Aqui. É um vinho que ele não tem transparência alguma, mesmo colocando contra a luz aqui, você não enxerga o outro lado. Não enxerga. Muito legal mesmo, cara. Então, se me é permitido aqui um brinde. Vamos brindar, claro. Saúde. Parabéns pelo evento e obrigado pelo convite. Imagina. Parabéns à companhia. Né? Eu sou numa fase muito light, muito namastê. Tá medicado. Uau. Coisa maravilhosa, hein, chefe? E agora, como eu tinha prometido, aqui é um queijinho. Vai fazer uma boquinha com este vinho. Obrigado, chefe. Vocês aí em casa vão ficar morrendo de inveja, porque agora vai começar a entrar o áudio da mastigação, diretor. Aquela crocância. Então morram de inveja. É maravilhoso esse vinho, não? Esse vinho também. E o vinho também. E os charutos também. Então acho que estamos terminando aqui a nossa conversa da melhor forma. E vocês sabem uma coisa que eu já falei isso no programa anterior, estou me repetindo, mas é que também não veio ninguém mais velho do que eu para o programa. Só o Ferraz, só no dia do Ferraz é que eu me salvei. Mas você sabe que com o passar, se fala muito em Portugal que há uma expressão assim portuguesa, né? Está melhor que o vinho do Porto. Eu sou como o vinho do Porto, porque o vinho do Porto fica muitos anos, então eu estou melhor do que quando só tinha 20 anos. Mas só com o passar da idade, eu que sou o mais idoso aqui do grupo. Muito mais. Muito mais. uma distância larga. À medida que você vai tomando bons vinhos, não é? E fumando bons charutos, é difícil voltar para o estágio anterior, não é? O paladar não retrocede. O paladar não retrocede. E você começa a fumar menos, talvez, e a beber menos, mas a verdade é que você começa a ter uma qualidade no palato que não tem volta. E os grandes vinhos, eles permitem você se transportar para aquilo que o Tiago, com essa eloquência dele, fala, né? Você começa a perceber, né? Olha a lágrima deste vinho, né? Não sei se o nosso diretor consegue, mas é uma lágrima perfeita, toda ela no copo e tal. À medida que você vai tomando grandes vinhos, você vai tendo a consciência, também como o charuto, já falamos nisso, né? De como é feito, de todo o amor que é colocado num bom produto, né?
O que é que difere um produto prémio de um produto não prémio? Eu acho que essencialmente é a qualidade do produto e a forma como ele é feito. O que é um prémio? Muita gente fala nisso, e gourmet, que na nossa área também se fala muito de gourmet. Né? Eu acho que essencialmente é a escolha do produto certo e depois a manufatura, quem está presente, o bom enrolador, o cara que cuida das folhas do tabaco com carinho e com expertise, com tradição, que sabe fazer. A mesma coisa dos vinhos. E eu gosto deste paralelo entre os vinhos e o charuto, sabiam? Gosto muito, porque são muitas notas que nós encontramos nos vinhos, encontramos muito no charuto. Por exemplo, este é um vinho que tem uma especiaria muito saliente, não é? Um abaunilhado junto com as frutas vermelhas, que é muito saliente. Quando você gosta de um bom charuto, eu acho, para terminar, querido e adorado Tiago, eu te digo que uma pessoa que gosta de um bom vinho, é difícil que não goste de um bom charuto, não é? Porque as notas andam muito juntas, os apimentados, os frutos, etc., especiarias e tal. Enfim, já falei. Tá? Tem uma história legal, né? Tem uma marca na verdade um charuto, né? De uma marca específica, a Southern Draw, que se chama 300 manos. 300 manos, né? 300 mãos. Que é o que eles estimam que a quantidade de mãos envolvidas no ciclo de vida de um charuto, né? Entre plantação do tabaco, colheita, toda a parte de cura, fermentação, né? Todo aquele processo evolutivo, depois o enrolar, torcer, né? Segundo eles, né, esse pessoal, eles estimam em 300 mãos envolvidas, 150 pessoas, né, que são envolvidas no todo esse ciclo de vida para chegar até o charuto. Né? Eu até tenho curiosidade de saber num vinho, né, como é que é. Eu não saberia responder a isso, mas são muitas. E os vinhos, eles têm o vinho como o charuto, para fazer um pouco esse paralelo que você fez, que é muito interessante. Você tem desde o cara que planta a vinha e que é um cara que não participa na fase final do vinho. Temos, a grosso modo, um agricultor que vai colocando a sementinha ou a muda do vinho, e que é um cara que a especialidade dele, eu sou de uma região de vinho, eu sou de Trás-os-Montes, a Alfândega da Fé hoje tem uns vinhos espetaculares, e que é o cara que a preocupação dele é que a planta cresça e que seja linda e que vá para a frente e tal, e a partir daí você tem uma série de pessoas envolvidas nesse processo, desde o enólogo, que começa a perceber o que é, o que o terroir pode dar, a escolha antecipada de onde é que se planta o quê, o sol, a natureza. Hoje, por exemplo, a gente fala muito em vinhos que são muito mais refrigerados. Porque nas encostas de montanhas que tem um frio, que antigamente não se dava tanto valor a isso e hoje se dá muito. Você estava falando no outro dia de charutos que têm particularidades, não é? Os terroirs que você está falando, a capa é do Equador. É do Equador por quê que não é do Equador? E não há de ser da Jamaica. Costa Rica. Da Costa Rica. Então, tudo isso hoje, ele agrega valor ao produto, por um lado, e é uma expertise, não é? É uma excelência das pessoas que o manufaturam, que fazem, não é? Porque o que na verdade vai lá na frente, o Tiago estava falando de algumas coisas assim interessantes, não é? Logo no início da nossa conversa, não é? Que é, mais uma vez, aquilo que nós gostamos é aquilo que para nós é o melhor, ou seja, essa escolha, não é? Uma escolha pessoal e tal. E quando hoje nós encontramos frases no dia a dia que é não sei o que, coxinha gourmet. Tá. Eu vou ter que pedir para que você conte a história do show do Tribalistas. Isso. Que você contou ontem à noite, que eu achei a melhor história Essa não ouvi, não. Não, mas essa eu quero que ele compartilhe. Eu quero só fazer essa interrupção, porque é hilário. Não, é inacreditável, mas é que é dentro desse... Você está num show no Allianz Parque e de repente passa um cara com uma bolsinha e tal. Olha a pipoca gourmet! Pipoca gourmet! Eu disse, cara, mas o que é uma pipoca gourmet?
Porque assim, pipoca para mim era um negócio, um pacotinho de milho, você deve ser com sal de Himalaia. Isso, então saltava. E lembrando que os caras colocam, sal de Himalaia vence em novembro, só que o sal de Himalaia tem 45 mil anos, né? Porra, mas vence em novembro. Então, assim, aí o cara achou a pipoca gourmet, eu fiquei me perguntando que era uma pipoca gourmet, aí depois descobri, né, a pipoca gourmet custava 50 contos a pipoca gourmet. Aí tá o gourmet. Então, assim, a coisa assim que sai um pouco da realidade. Assim, a gente precisa começar, mais uma vez, naquela nossa conversa do bom senso, que o Fábio falou, a coisa que assim, tá, tudo bem, gourmet por quê? Prêmio por quê? E eu acho, sinceramente, como cozinheiro, eu acho que nesta nossa área, que nós estamos assim, aqui viajando, navegando entre os vinhos, os charutos, as comidas, aquilo que a gente gosta e tal, eu acho que o bom senso é o bom produto e a boa manufatura. Essa aí você chama o que você quiser, prêmio, maravilhoso, extraordinário e tal, mas quando você tem as mãos que fabricam o charuto, as 300 manos que fabricam o charuto, você tem a ideia que alguém cuidou de você para chegar ali, para que aquele charuto chegasse ali. Quando você vê um vinho que é uma coisa que você demora anos e anos para aprimorar uma casta, primeiro, para depois aprimorar um blend, para o armazenar e esperar que ele cresça, para que você o cuide. Há um trabalho, por exemplo, nas adegas, que é um negócio inacreditável, que é um funcionário que passa a vida dele, 20, 30 anos, virando garrafa só para que ela possa respirar melhor e virando garrafa a garrafa, porque sabe que está criando uma obra de arte. São todas práticas muito antigas, muito artesanais, muito humanas, né? Exatamente, muito humanas. A participação do humano no negócio. O charuto, o vinho e a comida, né? E a comida, feito à mão, é um negócio que aparece em tudo quanto é charuto bom. Porque, cara, a gente acha isso melhor. Então, sei lá, acho que nós talvez, no meio daquela conversa toda que a gente tinha tido, e de tecnologia, e não sei o quê, vai haver um momento da vida dessa que a gente precisa de entender quem der a mãozinha. No outro dia que o meu querido doutor aqui, que tudo agora é robótica, um dia desse, já se tem telemedicina, e eu estava conversando aqui, estava um amigo dele aqui, estava falando, cara, um dia desses, você precisa conversar com o seu médico, cara. Ter uma conversa com ele, o cara tem que entender, falar contigo, sabe a tua história, você vai lá uma vez, 2 vezes, sabe, você é casado, você tem filhos, está estressado, qual é o teu emprego, não sei o quê. O cara faz uma avaliação, não é só a avaliação do que você está sentindo, é que o cara te acompanha ao longo quase de uma vida, dos teus princípios, sabe que tu comes, sabe que você fuma charuto, sabe que você pratica esporte ou que não pratica esporte, tá? De repente essa história de um dia você lembra que estava aí com 2 amigos seus, o entusiasmo da telemedicina, sim, talvez para uma prevenção, para áreas restritas, o cara não tem lá médico, seja maravilhoso, extraordinário, mas um dia desse a gente não vai nem mais ao médico, um dia desse a gente vai falar com um cara só por internet, o cara, oi, tudo bem? Então, olha, mostra a sua barriga. Ele levanta a barriga, a língua, joga a língua de fora. Será que isso vai ser o nosso futuro? Isso às vezes me preocupa muito. Me preocupa muito desumanizarmos as relações mais específicas. E aí te digo, acho que é aí que o charuto tem uma importância enorme. Quando você fuma um charuto com alguém, é para bater papo. É para você saber da vida do cara. O charuto é um ritual. Né? Não é? Então, eu queria aproveitar o que você falou aí da qualidade do vinho. Você vê, né, esse charuto. Eu estava reparando na anilha. Linda. A anilha, você vê o trabalho, né, da anilha. E, na minha opinião, esse último terço aqui do charuto, ele cresceu demais, né? Eu acho que ele incorporou e, como você falou, você abriu um vinho que casou no finalzinho, né? Com esse terceiro terço aqui que tá demais. É mesmo, né? Você não acha que cresceu? Ele tá mais doce, né? Tá mais intenso, né? Tem até aquela cremosidade até diminuiu um pouquinho, mas agora tem mais doçura, um pouco mais de especiarias, né? Um pouco picante. Exatamente, a picância ela cresce um pouquinho no final e a picância em excesso ela me incomoda, mas aqui tá perfeita, cara. Eu acho que mais uma vez, com essa proposta que a gente teve aqui hoje, que nós tivemos aqui, essa oportunidade de degustar um vinho excelente, um charuto fantástico e poder também degustar a escolha do chefe em relação até à comida, o que vai preparar toda a boca, mais uma vez, de forma espetacular, ele acerta em cheio.
é mais uma experiência. E eu gostaria já de antemão agradecer por essa oportunidade desses 3 vídeos que a gente inicia essa questão de harmonizações, para sair um pouquinho dessa questão só, você pode harmonizar com A, com B ou com C, e começamos a falar sobre coisas a mais, coisas além do óbvio. E isso é muito legal. O chefe talvez não saiba, mas nós vamos fazer uma série sobre comidas. Está virando um negócio Netflix, então não tem nada. Agora eu queria... Desculpe. Não, pode falar. Uma observação que a gente falou no início sobre rótulos e quem fuma rótulo, quem fuma... Uma grande vantagem dos off-Cuba é essa possibilidade de harmonizar, de blend. É verdade. Assim como os vinhos, quem fala assim, eu só tomo vinho francês. Pô, e o resto do mundo? Tanta opção. Tem vários vinhos franceses ruins pra caraca. E a mesma eu morei na França há 7 anos. E a Cuba ruim também, né? Não, mas assim... Exatamente, nada é unanimidade. Exato, mas assim, a gente tem que abrir a cabeça e assim, tudo que é arte, né? Por exemplo, não gosto do tal filme, assista. Aí cria a sua opinião. Charuto, bebida também, prova, vê o que você acha. E essa possibilidade de blend, né? E eu, um sommelier que consegue misturar X% de uma uva com X% da outra, é mágico, né? E ficar bom ou melhor, né? Exato. E o charuto também, né? Como que o cara escolhe a capa de tal folha com... E aí você fala, putz, como harmonizou, né? É isso. É impressionante. É só para não ficar essa má ideia. Só para não ficar essa má ideia que eu estou falando da França, né? Nada contra a França. Muitos clientes chegam aqui no restaurante e me dizem: vinho... Não, vou tomar um vinho português, chefe, porque vinho português não tem erro. Isso tem muito. não fala isso, não tem muito. Para tirarmos essa história do francês. Assim, cara... E claro, ainda tem um terceiro fator aí, que é o gosto. Sim. Às vezes o que é muito bom para o chefe, para o Thiago ou para o Fábio, não seja muito bom para mim. Sim, e tem o seguinte, tem muita gente que engana a vida da gente. Sim. Tem muita coisa, a história de você ter um vinho só porque português é bom, um vinho francês é bom, isso é mentira. Sim. Se faz coisas ruins em tudo quanto é lugar do mundo. Então, assim, a gente não pode ficar... isso existia antigamente. Charuto bom é cubano. Pronto. Charuto bom é cubano. Cara, hoje nós sabemos que fumamos muito off-Cuba, que isso não corresponde exatamente a uma verdade. Hoje temos charutos nicaragüenses maravilhosos, brasileiros, alguns já muito bons. Dominicanos, né? Dominicanos, né? Dominicanos extraordinários, espetaculares. Você que é um especialista em encontrar destinos diferentes, não falamos nisso, né? Sim. Mas o Fábio, para lá de fumador de charuto, é colecionador de charuto. Você perguntou... Fábio, tem um charuto... Não, no México não. No México eu já fumei 2 charutos. E na Guatemala? Na Guatemala também já. E na Índia? Na Índia também já um dia me deram um charuto. É verdade ou mentira? Mas é verdade ou mentira? É verdade. Então, assim, o Fábio, para lá disso tudo, é colecionador de charutos, sabe? Experimentador. Já experimentador, nós estamos aqui de vez em quando. Apareceu um charuto novo, se ninguém souber, pergunta para o Fábio. Sim, mas eu não gosto do termo colecionador de charutos, eu gosto do termo colecionador de experiências. Exato. Porque charuto bom é charuto fumado, não charuto guardado. O melhor charuto é o próximo, né? Exatamente. E vinho também. Peguei essa daí. Exatamente. Vinho a mesma coisa. Eu desconfio muito, muita gente eu tenho 2 vinhos guardados lá há 50 anos, o cara vai abrir a rolha, estava mal conservado, virou vinagre. Aí o cara não aproveitou a oportunidade. Entendeu? Perdeu a oportunidade, perdeu a experiência. É o que o Thiago falou, assim, né? A experiência você não pode terceirizar, né? Não. Acho que e eu sou da área de tecnologia, né? E eu sou parcialmente responsável por essas coisas, mas assim, a gente às vezes parece que tenta terceirizar a experiência, né? Ou seja, viver experiências que os outros estão tendo em alguns lugares, estão filmando e passando pra gente, mas quando você tá lá é diferente. E pode não ser tão boa, pode ser muito melhor, né? E experiências que outras pessoas acham que não são tão legais, pra você pode ser maravilhoso. Então é muito o metaverso não vai dar isso pra gente. Cara, eu não posso responder, eu não sei, você tem que experimentar pra saber, cara. Mas você vai comprar seu charuto no metaverso, fumar lá, Você falou do metaverso pra um cara do TI, aí você vai arrumar uma briga aqui. Não me coloca em situações complicadas. Vamos continuar fumando aqui mesmo. Então, queridos. Gente, eu queria agradecer demais essa primeira etapa, nesses 3 vídeos que nós fizemos aqui. 3 não, foram 4, certo, diretor? Que um era para ser um vídeo rápido de 5 minutinhos, perguntas e respostas, e um vídeo de meia hora. Então, queria agradecer demais a todos vocês, principalmente ao chefe aqui,
por abrir a casa dele pra gente vir aqui fazer aquela bagunça que é de praxe fazermos aqui, tá tudo de ponta cabeça, é poltrona pra tudo quanto é lado, enfim. Chefe, obrigado por nos receber aqui e saiba que voltaremos. Eu fiquei curioso num detalhezinho, uma tal de uma carne que é defumada. Vocês devem imaginar com o quê? Eu quero saber o resultado disso depois. Muito obrigado a ti mais uma vez, agradecer também a participação dos nossos fornecedores que imediatamente colaboraram conosco, o Penedo Borges, a Taylor's com os vinhos, recomeçando, primeiro os vinhos pela ordem que fizemos os vídeos, a Taylor's, ao chefe António Bravo, a Penedo Borges, ao Luís Amaral, ao Marcelo e ao Carlos Castro da Adega Maior, aos nossos convidados todos que tivemos aqui, todos eles são pessoas altíssimos profissionais no mercado que tiraram um pouco de horas aqui, umas horas para estarmos aqui todos conversando. Te agradecer a ti e ao teu canal, já te disse no outro dia, eu acho que você faz um trabalho quase de formiga para ir andando de lado em lado e nos contando a história dos charutos. Eu acho isso importantíssimo, é uma atividade que eu tenho um pouquinho de inveja. Agradecer à Realita que nos forneceu os charutos para nós provarmos, ao Daniel, ao Maga, a toda a equipe que nos tem estado aqui perto. E, cara, a nossa casa está à disposição. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram o nosso presidente aqui, que o Tiago, desde o primeiro dia que abraçou esta ideia. Fábio, que não foi no primeiro, foi no segundo dia. Queria agradecer a todos que estiveram presentes na festa. Ontem, que foi um evento que vai marcar a minha vida seguramente, porque foram 5 anos aqui de construção de coisinhas. Todos os dias, um dia temos um cinzeiro novo, um dia temos uma cobertura, etc. Foi uma conquista grande e estamos às ordens. Muito obrigado, chefe, por todas as palavras. Tiago, Fábio, obrigado. Também quero agradecer demais. Obrigado. Se quiser deixar redes sociais aí, se alguém quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Senhora, você não me enche o saco? Tá tudo bem também. Não, eu que agradeço, assim, uma oportunidade excelente de conversar, trocar experiências, acho que essa é a principal, mas também de experimentar tanto um charuto maravilhoso como esse vinho espetacular. É realmente uma oportunidade única. E agradecer, parabéns pelo evento, vamos dizer assim, por todo o seu canal. Pelo canal. Que realmente o chefe falou, e eu acho que a nossa conversa aqui, ele ultrapassou só a harmonização e sim, ficamos amigos, conversamos o assunto, e é o que o charuto faz, né? Exatamente. A gente conversar de assuntos aleatórios, assuntos polêmicos ou não, fazemos amizade, e agradeço muito a oportunidade. Enfim, obrigado, parabéns. Imagina, eu que agradeço sempre. E para você que está aí nos assistindo, enquanto tivermos apenas uma visualização no canal, estaremos aqui. Independente de quantidade, nós prezamos por qualidade. Certo, diretor? Esse é o importante. Viajaremos o mundo quando possível, e quando não for possível, faremos conteúdo nos 4 cantos aqui do Brasil. Certo? Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas experiências que fizemos. Deixa aqui nos comentários. Quais experiências aí vocês já fizeram, deu certo ou não deu certo? Comenta aqui que é super bacana. Nos vemos em próximos vídeos. E claro, um beijo desse gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau.